Hello people, hi students, hi everybody. How do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, aqui é o professor Robson. Hoje é dia de exercícios, ok? Activities. Na página de número 22. Então, nós temos aqui um exercício envolvendo o there be and the simple past. E antes de nós resolvermos, nós vamos fazer uma pequena revisão desse assunto, ok? Então vamos à revisão. Muito bem, vamos primeiramente aqui, para nós compararmos com o inglês, vamos relembrar aqui como fazemos em português com o verbo haver. O verbo haver, quando usamos no presente ou no passado, ele não é alterado, independente se estamos falando de uma coisa ou de duas ou mais. Então, observe os exemplos. Quando eu digo houve um menino na sala, o verbo haver está na terceira pessoa do singular, houve um menino na sala. E quando dizemos mais de um menino, veja só a segunda oração. Houve dois meninos na sala. Houve dois meninos na sala. Observe que o verbo não foi modificado. Mesmo eu falando de mais de um menino, dois meninos na sala, o verbo haver continuou na terceira pessoa do singular. Isso acontece porque em português o verbo haver ele não é conjugado além da terceira pessoa do singular. Então ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Não importa se estamos falando de uma coisa, de duas ou mais. Tá? Então o verbo ele não concorda com ninguém, ele é um verbo impessoal. Mas em inglês o verbo haver ele concorda com a quantidade de coisas. Então o verbo ele vai haver em inglês there to be, ele fica no singular quando estamos falando de uma coisa e ele vai para o plural quando estamos falando de duas ou mais. Em inglês não há dois tipos de passado diferentes, como nós temos em português aí, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Em inglês é apenas um passado, o simple past, ok? Então, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito em inglês vai ser apenas o simple past, tá? Vamos ver aqui essa tabelinha com o verbo haver. Então, nós temos no singular houve ou havia, e nós temos no plural houve e havia. Em português é igual, mas em inglês vai ser diferente. Então, no singular, nós vamos dizer there was na afirmativa. There was. There was significa houve ou havia. Eu vou usar essa forma, there was, quando eu estiver me referindo a uma coisa. Ok? No plural, né? Houve ou havia em inglês no plural vai ser there were. There were. Essa forma there were nós vamos usar quando estivermos nos referindo a duas coisas ou mais. Na negativa, nós temos na negativa singular there was not. É só colocar um not para tornar a frase negativa. There was not. Não houve ou não havia, né? É muito comum no inglês os nativos, para falarem mais rápido, eles abreviam, né? Eles encurtam a fala, né? Eles contraem, é assim que se diz, e ao invés de dizer there was not, eles vão dizer there wasn't. Mas é o mesmo significado, não houve, não havia. Ok? Temos também aí a forma interrogativa, perguntando. Houve, havia, no singular. A forma é was there, a gente inverte, né? Colocando a partícula do to be no início para indicar que é uma pergunta, tá? Então, was there, houve, havia. E temos a forma interrogativo-negativa, quando a gente vai perguntar já negando. Não houve, não havia. Então a gente pergunta, wasn't there? Wasn't there? Ok? Agora, olhando lá para o plural, né, nós temos there were, havia, houve, quando a gente vai se referindo a duas coisas ou mais. Na negativa,
nós vamos ter não houve, não havia para duas coisas ou mais, aí acrescentando not, there were not, não houve, não havia para duas coisas ou mais. Ou a gente pode contrair, que é a forma mais comum, there weren't, ok? There weren't, não houve, não havia. A forma interrogativa, você quer perguntar houve, havia, para duas coisas ou mais, você vai colocar a partícula do to be no início, para indicar que é pergunta. Então fica were there, houve, havia. E a forma interrogativa, né? Interrogativa negativa, né? Você vai perguntar já negando é weren't there, para o plural, ok? Weren't there, não houve, não havia tais coisas. Né? Bem, vamos ver alguns exemplos de frases para a gente entender melhor. Bom, na forma afirmativa, então, eu quero dizer houve ou havia um rapaz. Então eu vou dizer there was a boy. Então por que vai ser a fórmula there was? Porque está no singular, eu estou me referindo a um rapaz, um garoto, ok? Então there was a boy. Mas eu quero dizer que tinha vários rapazes, havia ou houve vários rapazes, vários garotos. Então, nesse caso, nós vamos dizer there were. Okay? There were many boys. Many aqui significa muitos. Então, there were, houve ou havia, muitos garotos, muitos rapazes. Então, por que eu coloquei aí there were e não there was? Porque eu estou me referindo a mais de um rapaz, mais de um garoto. Então, nós colocamos o verbo aí, there to be, concordando com a quantidade, ok, de coisas ou pessoas a que nos referimos, tá bom? Vamos ir na negativa. Eu quero dizer, não houve ou não havia um garoto. There was not, colocamos apenas not aí para indicar que é negativa. A boy, um garoto. Não houve ou não havia um garoto. There was not a boy. Nós podemos contrair was com not. Então, there wasn't a boy. Não houve ou não havia um garoto. Mas digamos que eu quero dizer no plural. Não havia garotos, não havia rapazes. There were not boys. Ok? There were not boys. Ou podemos contrair. There weren't boys. There weren't boys. Ok? Não havia, não houve garotos. Agora nós vamos ver a forma interrogativa. É só colocar a partícula do to be no início. Houve ou havia um garoto? Was there a boy? Was there a boy? Agora, se for mais de um garoto, were there many boys? Houve ou havia muitos garotos? Então, mais uma vez aí, a partícula do to be vai para o singular se estivermos falando de uma coisa, vai para o plural se estivermos falando de duas coisas ou mais. Tá? Bem, feita a revisão, vamos agora conferir aqui as respostas, ok? Vamos ler aqui o que a questão está pedindo. Leiam comigo. Complete the following conversations with the correct form of the be. Então, ele quer que nós completemos a conversa com a forma correta do there be, certo? Olha só. Diálogo 1. Temos aqui, ó, dois amigos, dois conhecidos conversando, né? É o Bob e a Mary. E aqui, ó, como se trata de uma pergunta, a forma correta do there be no passado é was there. Aí vai ficar assim, ó. Was there a party in the apartments upstairs last night? Então, havia uma festa no andar de cima, no apartamento de cima, a noite passada. Como descobrir que aqui é was there? Ou seja, tenho que traduzir o restante
a parte que a frase me oferece, as palavras que a frase me oferece, para subentender qual é a forma correta. Uma festa no apartamento de cima a noite passada. Está se referindo ao singular ou ao plural? Apartment, singular, ok? Upstairs é o andar de cima, o apartamento de cima. E já que é uma pergunta, a forma interrogativa de havia, de tinha, é was there. Alright? Continuando. Yeah, there were strange noises. It was difficult for me to sleep. Lots of people talking. Aqui a situação já é diferente. Lots of people talking. Muitas pessoas falando. E a frase está na afirmativa. Então ele pede a forma afirmativa do there be, que é there were. Por isso é there were. Vai ficar assim, ó. Estava difícil dormir. Muitas pessoas falando. Estava difícil dormir, havia muitas pessoas falando. And I think any adults at home. Just Fred and his friends. Ou seja, ela diz assim, ó. Eu acho alguns adultos em casa. Apenas Fred e seus amigos. Então, adults, plural. A forma do there be que faz sentido aqui é there weren't. Eu acho que não havia nenhum adulto em casa. Apenas Fred e seus amigos. Ok? Vamos para o diálogo 2. Aqui é o diálogo entre Peter, Jack e Martha. Então vamos lá, ó, diz assim: Grandpa, a supermarket in the town when you were a child. Então, já sabemos que é uma pergunta, ponto de interrogação aqui. Então é a forma interrogativa que vamos usar. Agora, é a forma singular ou plural? A supermarkets in the town. Então, supermarket singular, supermercado. Qual é a forma singular interrogativa? É was there. Como é que vai ficar a frase, ó? Vovô, havia um supermercado no centro da cidade, na cidade, quando você era criança? Aí ele responde: Why are you asking that? Por que você está perguntando isso? Because our history teacher asked us to do some research on the good old times. Porque o nosso professor de história nos pediu para fazer alguma pesquisa sobre os velhos e bons tempos. Aí vovô responde: aqueles tempos? Não. Então, já sabemos que vai vir aqui uma resposta negativa. A supermarket in town, but many small shops. E o but nos remete ao contrário. Ou seja, se aqui é negativo, aqui vai ser afirmativo. Então, a forma negativa do there be é there wasn't. Para o singular aqui, supermarket. Ok? E o contrário, a forma afirmativa é there were many small shops.
havia algumas pequenas lojas. For example, Marvin Shop, a loja do Marvin. Então aqui, ó, por exemplo, a loja do Marvin. Então só pode ser a forma afirmativa, there was, no singular. E aqui no final, aqui, ó, nessa frase, almost everything we needed there, quase tudo que nós precisávamos lá. Então, there was é a forma mais adequada aqui na frase. Como é que vai ficar todo esse trecho aqui? All those times, no. There wasn't a supermarket in town, but there were many small shops. For example, there was Marvin's shop. There was almost everything we needed there. Ou seja, aqueles tempos, não havia supermercado na cidade, mas havia muitas pequenas lojas pequenas. Por exemplo, havia a loja do Marvin. Olha um caso possessivo aqui. A loja do Marvin. Havia quase tudo que nós precisávamos lá. Ok? Aí o Peter continua. And Grandma, a fridge in your kitchen when you were a child? Bom, pessoal, já temos a dica aqui. É uma pergunta. Já sabemos que é a forma interrogativa. Então, singular ou plural? A fridge in your kitchen. Uma geladeira na sua cozinha. Então, uma geladeira singular. E aqui, ó, forma para o singular. Interrogativa é was there. Próxima. Yes, but microwave ovens in those days. Então, aqui, ó, yes, uma afirmação, a forma afirmativa there was. But, já sabemos que é o contrário do anterior, ou seja, vai ser a negativa, e a negativa é there weren't, certo? Na forma aqui abreviada de there were not, there weren't. Microwave ovens, fornos de micro-ondas, no plural, in those days, naqueles dias. Como é que vai ficar tudo? Sim, havia, mas não tinha fornos de micro-ondas naqueles dias. Do you think life is easier now? Você acha que a vida é mais fácil agora? Aí a Marta responde, que é a avó dele, né? A vovó, grandma. Of course, nowadays, lots of modern equipment to help us. Então, é uma afirmação e está no plural, lots of modern equipment. Então, a forma do there be é there are e não there is. Se fosse apenas um item, seria there is no singular, ok? Vai ficar assim, ó. Claro, nos dias atuais, nos dias de hoje, há muitos equipamentos modernos para nos ajudar, ok? Diálogo 3 é o diálogo entre a Ana e a Júlia. Aí, ó. Many people at the department store yesterday. Ou seja, sabemos que é uma pergunta. Many people, muitas pessoas. Então aqui, ó, plural, ok? Interrogativa plural do there be é were there. Como vai ficar a frase? Were there many people at the department store yesterday? Havia muitas pessoas na loja de departamentos ontem? Aí a Júlia responde, yes. Então, para concordar com a forma do there be, a afirmativa é there were. Yes, there were. Sim, havia.
E a Ana continua. A sail, ou seja, outra pergunta agora no singular. Então a forma singular é was there. Havia uma venda? Aí ela diz no. Agora, se é no, é a negativa. Também no singular para concordar aqui, ó. Então, there wasn't. E a Ana continua. And why were the people there? E por que havia pessoas lá? Because clowns playing with the children. Porque os palhaços brincando com as crianças. Por que palhaços brincando com as crianças? Então, está afirmando a forma afirmativa e ó, palhaços plural, e a forma plural afirmativa do there be é there were. Aí vai ficar because there were clowns playing with the children. Porque havia palhaços brincando com as crianças. Ok? Então aí nós vimos a página 22. Por hoje é só. Thank you very much. See you later. Bye.